Bom dia, meu nome é Warley Mota dos Anjos, sou autodidata e me tornei doutor emérito em Sociologia. E hoje estaremos aqui discutindo sobre esse assunto, o que é uma sociologia, o que forma uma sociologia e como se desenvolve a sociologia. Hoje temos aqui a plateia com várias pessoas que vão fazer perguntas e eu irei responder a vocês sobre a sociologia, sobre a sociedade socialista. E estou à disposição de vocês para que vocês possam fazer as suas perguntas. Por favor, quem vai fazer a próxima pergunta? Primeiro? Bom dia, meu nome é Tedson. Eu gostaria de saber em que fundamenta essa sua forma, esse seu regime de governo. Que fundamenta uma sociologia. Qual o fundamento principal? Como é que se descobre a sociologia? Como é que se forma a sociologia? É isso que você quer saber? Como se forma a sociologia? Isso. Então vou lhe explicar o que é a sociologia. A sociologia é uma sociedade onde todas as pessoas trabalham para si próprias, sem fim lucrativo e sem oneração, sem dinheiro, sem nada. Todo mundo trabalha para todos. Assim se forma uma sociologia. Mais alguma pergunta? Bom, sou César e queria saber do Dr. Maionese. Sim. Como é que você vai resolver o problema da saúde no nosso estado, que está vivendo uma situação muito precária? Para início de conversa, não vai ser saúde para o Estado, vai ser saúde para o país. Vai ser montado-se um país. Um país onde todo mundo trabalha para todo mundo e todo mundo serve a todo mundo. Então, não vai haver problema de saúde. Todas as pessoas vão ter saúde. Se não há dinheiro, não há discriminação igualitária, então vai ter saúde para todo mundo. Estará resolvido o problema de saúde. Mas os indivíduos que possam ser que herdem doenças genéticas, o seu governo tem alguma forma de poder resolver esses problemas, criando hospitais, médicos, enfermeiros? Se já é uma sociedade, obviamente que vai ter hospitais. Onde não há dinheiro, tudo é construído em larga escala, na necessidade que for surgindo os problemas. Então, se a pessoa está doente e precisa de um hospital simples, ela vai para o hospital designado por um médico e vai se tratar de acordo com a sua doença no hospital. Okay. Como é que vai ser efetuada essa remuneração para os médicos, enfermeiros? Sim, vamos lá. Não há remuneração. Para início de conversa, não há remuneração. Por que haveria em uma sociedade do socialismo uma remuneração? Desde quando todos trabalham para todo mundo. Então, ninguém ia receber dinheiro. Não existe dinheiro na sociedade do socialismo. Então, eles iam trabalhar de espontânea vontade. Próxima pergunta? Ok. Eu queria saber se vai haver polícia nesse sistema. Em toda a sociedade há o policiamento. Porque todo ser humano precisa ser policiado. Mesmo que seja até involuntariamente, a pessoa pode desenvolver características de ações agressivas por um problema mental. Por esse motivo, a polícia é necessária em todas as sociedades. Porque, por exemplo, uma pessoa em sã consciência pode estar executando o seu serviço, executando o seu serviço em uma fábrica, ou em uma indústria, ou um comerciante. Comerciante que eu falo assim, a pessoa que serve em um tipo de comércio, mas que não há dinheiro, ele simplesmente está servindo as outras pessoas. E de repente ele surta, dá um problema mental, e esse problema mental justamente pode ocasionar o quê? Que ele pode agredir uma pessoa por um desequilíbrio mental. Então, outras pessoas têm que acudir. Então, existe a polícia que vai acudir nesses pontos. São pessoas preparadas para acudir as outras pessoas que estão sendo ameaçadas por essa pessoa que deu um surto. E a polícia vai ser armada ou só... Se a polícia vai ser armada ou se a polícia vai ser desarmada, de preferência que seja armada, porque a pessoa inconsciente, mesmo com suas palavras, para que ele parasse de agredir outra pessoa, ele pode não parar. E por esse motivo, algumas armas vão ter que ser usadas para que ele se acalme ou que ele venha a ser preso, fique imobilizado. Por isso vai ter armas. Próxima pergunta. Que espécie de apoio seria necessário para manter esse regime de sociedade funcionando? O apoio da comunidade, A comunidade iria ajudar em todos os aspectos do socialismo. Então as pessoas em si iriam contribuir com o socialismo. Não teria apoio internacional, nada disso. Simplesmente as próprias pessoas do país resolveriam tudo isso e daria o apoio a que a sociedade vinha a se desenvolver.
Mais alguma pergunta? Como você resolveria o problema das classes sociais? Haveriam classes sociais? Haveriam distinções? Não. O que haveria era uma diferenciação de comandos, ou seja, de profissões. Porque tem pessoas que é fazendeiro, tem pessoas que é advogado, tem pessoas que é engenheiro, e aí por diante. O que ia haver é que pessoas iam ter profissões diferentes. Pessoas iam trabalhar em locais diferentes, mas não ia ter distinção de classe de forma nenhuma, até porque em socialismo todo mundo é igual em tudo. Mais alguma pergunta? Como é que vai ser desenvolvida a ciência nesse partido, nesse regime político que você está criando? A ciência. Como vocês sabem, a ciência é uma coisa muito simples. Para algumas pessoas no capitalismo é complexa e muito cara. Mas no socialismo, a ciência é desenvolvida com estudo. Ora, se todo mundo aprendeu, todo mundo estudou, cada um procurou suas profissões, a ciência vai desenvolver mais rápido. Por que mais rápido? Porque não vai haver a necessidade de você gastar dinheiro para desenvolver algo. Porque o próprio país tem os materiais para você desenvolver sua ciência. Então a ciência vai dar um salto muito grande em relação ao capitalismo. No capitalismo a ciência dá o pulo devagar, porque há uma tendência que as coisas sejam devagar para fins lucrativos. Vou dar um exemplo. Antigamente, nos anos 60, o carro, alguns não tinham airbag, outros não tinham direção hidráulica, e ele vai botando as coisas aos pouquinhos para que sempre ele venha ganhar com a venda de um produto. E no socialismo não vai existir isso. Se descobrir o jeito de fazer o produto vai ser feito com tudo, automaticamente, não vai ficar passando por partes para fazer um produto. Então, se a ideia surgir logo, não vai ficar esperando passar uma depois outra, a gente vai implantar a ideia logo completa. Então, a ciência vai ter um grande desenvolvimento. Próxima pergunta. Qual vai ser o entretenimento dos cidadãos? Porque eles vão ver só para trabalhar? Boa pergunta. A pessoa no socialismo, ele vai se divertir. Claro, se você escolher uma profissão de ser advogado, ou de ser engenheiro, né? Ou de ser um agricultor, nos dias de folga você vai ter que se divertir. Tem pessoas também que vai querer se divertir. E pessoas vão trabalhar para te divertir. Por exemplo, eu gosto de ser garçom, gosto de servir uma pessoa. Então, no meu dia de trabalho, eu vou estar trabalhando sendo garçom. E as pessoas que é fazendeiro, sejam médico, vai querer se divertir. Eu vou estar no meu serviço, servindo as pessoas. E por esse motivo, ele vai ter sua distração dele. Ele vai estar viajando, vai para uma praia. Simples. Ele vai para a praia, quando chegar na praia, vai ter as barracas de praia. E os garçons vão estar servindo ele. E ele vai estar se divertindo. Então, numa sociedade socialista, todo mundo trabalha e todo mundo tem seu direito ao seu divertimento, à sua folga, à sua área de lazer, tudinho, sem problema nenhum. Maionese, ele me bate feito maionese. E o que eu tinha tomado subiu direto. Próxima pergunta. Doutor Maionese, Sim. o que fazer diante da desonestidade? Haveriam pessoas desonestas? Ora, isso é o mais comum no capitalismo. Existem muitas pessoas desonestas por causa do dinheiro. Na sociedade do socialismo, não há dinheiro. Então, se não há dinheiro, não há desonestidade. Aí você pode perguntar, e se não houvesse dinheiro, mesmo sem dinheiro, as pessoas são desonestas? Isso vai da sua educação. Se a pessoa não tem educação, não tem como entrar no capitalismo, sobreviver ao capitalismo, ele vai ser desonesto para tentar entrar no capitalismo. Então aí é que vem a desonestidade. Quando você vive num socialismo, onde você tem tudo desde a infância, educação, estudo, né? Alimentação, moradia, por que você seria desonesto se você tem tudo? Não há motivo de ser desonesto, porque tudo que você quiser, você tem. Então não ia haver desonestidade no socialismo. Mais uma próxima pergunta? E se alguém inventasse de usar alguma coisa com o dinheiro? Sim, isso Cuba fez. Quando Cuba implantou o socialismo com Fidel Castro, né, o regime era 100% socialista. Porém, algumas pessoas queriam resistir ao socialismo, fazendo vendas de pipoca, vendendo quebra-queixo nas ruas. E a polícia, ela prendia essas pessoas. Aí vem a questão do paradigma.
Por que vender um produto se a sociedade está tudo de graça? Simplesmente você iria no supermercado e pegava o produto. Não ia haver necessidade de vender um produto. Porque se você tem tudo, porque a pessoa iria vender quando você vai vender algo, é porque você quer dinheiro em troca. Mas na sociedade não há dinheiro, então obviamente não vai haver vendedores. Mais alguma pergunta? O senhor acha que com esse sistema de governo haveria possibilidade de progresso? Sem sombra de dúvida. Se o capitalismo tem um progresso lento, né? Imagina o socialismo onde você não compra nada, onde tudo se produz e nada se compra. O progresso ia ser muito maior e muito mais rápido no socialismo do que no capitalismo. É evidente e claro que ia se expandir, ia crescer, ia ficar muito maior do que o capitalismo. Mais alguma pergunta? Pois não? Haveriam preguiçosos, como eles iriam... Como a sociedade poderia reagir aos preguiçosos? Isso quer dizer? Simples. Hoje nós sabemos que existem preguiçosos, claro, na visão do capitalismo. A pessoa é preguiçosa por quê? Porque não acha trabalho, viveu em umas condições precárias, sem alimentação, se desligou do mundo em si, e por esse motivo ele se acha preguiçoso. Só que mesmo no capitalismo, ele não é preguiçoso, porque alguma coisa ele faz. Vai para as drogas, né? Ele vai para a desonestidade, ou fica em casa sem fazer nada o dia todo. No capitalismo, isso é preguiçoso. Mas no socialismo não existe preguiçosos. Porque se ele vai ter tudo do começo, comida, estudo, né, condições de moradia, trabalho, por que ele seria preguiçoso? Por mais que a pessoa não quisesse fazer nada, que é impossível ficar na sociedade do socialismo sem fazer nada, porque os preguiçosos do capitalismo, eles só partem para esses lados ou ficam preguiçosos porque ele não teve chance de trabalhar, não teve chance de se alimentar. Então ele se desligou. Mas no socialismo ele vai ter chance para tudo. Então é muito difícil que tenha um preguiçoso que fique em casa 24 horas, sem fazer nada, só comendo, bebendo e dormindo, né? Que ele não queira fazer um teatro, que ele não queira fazer uma profissão na área da música. Então é muito difícil que ele fique sem fazer nada. Mas, se por acaso assim houver e acontecer um desses que, mesmo tendo todas essas vantagens e não goste de fazer nada, ele vai ser preso. Claro, ele vai ser preso, vai haver uma prisão, onde nessa prisão ele vai ficar confinado a um quarto pequeno, como hoje no capitalismo, mesmo assim dá comida ao cidadão. Ele vai ter a comida. Só que ele vai, depois de estar lá preso, ele vai pensar em si que ele tem tudo do lado de fora, pode fazer tudo, pode viajar para onde ele quiser, e está ali preso em uma celinha quadradinha, só comendo o mínimo para sobreviver, porque ele não pode ser preguiçoso e viver numa sociedade consumindo das pessoas que trabalham para a sociedade. Então, por esse motivo, ele vai estar lá preso na celinha dele, se privando das coisas que ele poderia ter na sociedade desde quando ele tem tudo. Eu acho meio impossível que tenha um preguiçoso nessa sociedade, mas, se por assim, caso tiver um, né, ele vai estar preso, confinado na salinha dele, com alimentação básica para ele não morrer, e está fora da sociedade. Próxima pergunta. Doutor Maionese, a Rússia implantou o comunismo, um regime social sem divisão social, ok? Sim. Estava estabelecer esse governo através da força, porque Sim. quem tinha suas propriedades, Sim. o governo confiscou e ele teve que tomar através da brutalidade. Sim. Na China, o país também se tornou comunista. Confere. Mao Tse Tung, para poder estabelecer o regime político comunista, teve que matar muitos, milhões, aliás, ao longo de 30 anos. Certo. Cuba tem Fidel Castro, um regime também pobre, divisão social também arcaica, certo? Sim. Coreia do Norte também é um país comunista. Coreia do Norte é um país fraco economicamente, ok? E cheio de problemas sociais. Vietnã, também é um comunismo que não deu certo. Não deu certo, confere. Esse problema está envolvido no poder de um homem. Esse homem, por tomar conta de um país, dominar todo o país, ele se tornou um desposto, um indivíduo prepotente, onde o poder estava todo sobre ele.
No seu regime político, vai haver isso também? Ou vai haver eleições para a gente eleger presidentes que governem o nosso povo? Sim. Como você mesmo falou, Eduardo, aqui nós vimos quantos países implantou o comunismo, né? E um tipo de sociedade lá, né? Socialismo lá também, e não deu certo. É simples, é porque ele implantou o socialismo em um país capitalista. E as pessoas, desde pequeno, cresceram no regime capitalista, hora nenhuma ele vai querer perder os seus bens para um regime socialista, onde ele vai pensar e analisar que pode dizer, possa ser que dê errado, porque eu estaria dando minhas terras, minhas propriedades para um governo onde possa ser que tenha um problema no futuro e eu fique pobre. Por isso que há resistência. É um dos motivos. Um dos motivos que nós podemos citar também, que você falou, seria a Rússia. Ora, a Rússia não produz praticamente nada. As plantações da Rússia são muito precárias. A Rússia produz o petróleo, né? Alguns equipamentos, né? Alguma tecnologia, mas a Rússia praticamente importa tudo. Da escova de dente, a alimentação, o frango. Você olha aí que a Rússia praticamente compra tudo. Isso é um problema para um país socialista. Ele não tem como manter o povo dele alimentado se ele não produz a comida. Por isso que na época de Stalin não deu certo também, né? A situação de Cuba. Cuba era capitalista. Fidel Castro chegou implantando o socialismo. Mas Cuba é pequeno, não tem todos os recursos minerais, né? Não tem terras o suficiente, e por esse motivo Cuba veio a sucumbir no regime do socialismo. Claro, há quem diga que Fidel, sei lá, ter matado 1, 2, 3 pessoas, por ter colocado, né, o seu socialismo em forças, né, e algumas pessoas vinham a falecer, né, pessoas vinham a desertar do próprio país por esse motivo. Então, ele não tinha terra suficiente para manter um socialismo. E também ele montou o socialismo em cima de um capitalismo, né? Por isso que em Cuba não podia se vender nada no começo. Por esse motivo é que aconteciam as prisões e as repreensões, né? E o outro lado também, né, que nós podemos citar, é que Fidel Castro, não, agora esse Hugo Chávez, né, na Venezuela, está querendo implantar o socialismo. E por esse motivo, ele não está conseguindo, está sendo repudiado pela sociedade, né? Está sendo repudiado pelos países do mundo todo aí, mas ele quer implantar o socialismo na Venezuela. E o país já era capitalista, né? E veja o problema que está tendo com isso, implantar uma sociedade em um país capitalista. Por esse motivo, todas essas culturas dos países não deram certo. Maionese, ele me bate feito maionese. E o que eu tinha tomado subiu direto. Próxima questão. Esse modo de governo vai ter alguma dependência com países externos? Não. Se não vai ter nenhuma dependência com países externos, os automóveis seriam movidos a petróleo? Sim. Poderia, como eu disse anteriormente, que o socialismo, a tecnologia vai estar avançada de inúmeras formas. Todo mundo fica se limitando ao petróleo. O petróleo não é a única fonte de energia, né? Se você for observar, existe o solar. Hoje, se for analisar, poucas pessoas exploram a energia solar. Por esse motivo, o capitalismo explora um valor muito alto sobre a energia solar, né? E as pessoas também ficam explorando o petróleo. Mas se você usar bastante energia solar em uma forma de longa escala e onde você não tem custo, o petróleo não vai ser necessário. Pode sim se usar em fazer algum tipo de produto à base do petróleo, mas em termos de combustível principal, podemos usar energia solar. Próxima pergunta. Quem poderia querer ser lixeiro, se pode ser outra coisa, um engenheiro, por exemplo? Vamos lá. Na sociedade sempre tem que começar do baixo, do nada, confere? Então, a sociedade está se desenvolvendo, né? Começou agora, está se desenvolvendo, né? E a pessoa tem que fazer a limpeza. Claro, alguém tem que fazer a limpeza. Como eu já disse que o socialismo não é uma coisa agressiva pela força, existe a concessão.
as pessoas por si só, nas suas concessões, dizem assim, não, eu faço esse serviço periodicamente, eu posso fazer serviço em tal dia, eu posso fazer aquele serviço em tal dia, como na sua própria casa, né? As pessoas, principalmente nas mulheres, né? Numa grande casa, tem 2, 3 mulheres, elas entram em consenso, dizem assim, não, hoje eu lavo o prato, amanhã eu varro a casa, hoje eu lavo a roupa, então há uma concessão. E eles entram em acordo, em diálogo e fazem esse serviço. E no socialismo é a mesma coisa. As pessoas iriam se doar para fazer serviços menos favorecidos, quer dizer, menos favorecidos não, de obrigação, porque se não limpar, vira doença, vira um caos e com isso dá problema. Então as pessoas se doariam para fazer esse serviço. E isso eu vim abordar no começo, porque quando a evolução já estiver um limite bem alto, nós estaremos com robôs fazendo essas coletas ou esses serviços que as pessoas não gostam. Próxima questão. Velhos, doentes terminais e aleijados poderiam ser exterminados, já que, que seriam inúteis à sociedade e só estariam gastando os recursos sem produzir nada? Boa pergunta. Vamos lá. Uma pessoa idosa, com 50, 60, 70 anos, eu digo isso nos primórdios do começo do socialismo, né? Que depois a tecnologia vai avançar de certa forma que vai ser diferente. Então vamos lá. Uma pessoa idosa, por si só, já contribuiu. Ela contribuiu porque, quando ela nasceu, ela estudou, absorveu da sociedade estudo, comida, profissões, e depois que ela chegou na idade de educar, de ensinar e de produzir, ela produziu para aquelas pessoas que nasceram depois. As crianças que estão comendo hoje estão se educando por aquelas pessoas que estão dando o seu apoio. Então, quando ela chegar à velhice, ela vai estar igual uma criança, porque a criança, ela absorve da sociedade sem gastar nada, sem fazer nada. Ela absorve comida, estudo e coisa da sociedade sem fazer nada. Então, quando a pessoa chega à idade, ela vai usufruir como se fosse uma criança, porque o trabalho dela já foi dado. Então, nesse motivo, ia ser acudido, ia ficar na sociedade sem trabalhar, mas usufruindo da sociedade, porque o fruto dela já deu. Agora, aí você pergunta, e os aleijados que já nasceram assim? Eles nasceram aleijados, mas de alguma forma, eles vão dar para a sociedade. Vamos lá. Um aleijado hoje no capitalismo, ele não consegue trabalhar, e quando consegue é por muitas dificuldades. Mas um aleijado, você quer dizer um aleijado que não fale, que não enxergue, que não ouça, que não move os braços, que não tenha nada? Vamos colocar que, se caso existir essa possibilidade no princípio, né, que no futuro vai ser realizado vários exames quando a pessoa está gestante e vai ver se há alguma anormalidade nessa criança ao nascer. Mas no princípio do socialismo, né, uma pessoa deficiente de um braço, ela tem outro braço, ela fala, ela ouve, então ela cheira, então ela pode fazer mímicas, fazer gestos. Então sempre uma pessoa aleijada vai ter sua função na sociedade. Ela não vai ficar parada. E todos os aleijados que hoje existem no capitalismo não são preguiçosos. Simplesmente não tem a opção de trabalho. O governo não dá trabalho. Mas no socialismo vai ter trabalho para todas as pessoas que tiverem problemas mentais, físicos ou coisa desse tipo. Próxima pergunta. Caro doutor Maionese, Sim. Nos países comunistas, Sim. de antigamente, a religião era restringida. Não podíamos ter religião, era proibido, mesmo que tivéssemos lá a nossa fé. No seu governo, podemos expressar nossa fé, podemos cultuar o Deus que a gente crê, ou vai ser como os partidos políticos comunistas? Boa pergunta. Religião. O flagelo da humanidade principal foi a religião. Está explicado, está escrito, está filmado que o flagelo da humanidade está na religião. Vamos citar alguns exemplos? Holocausto. Querendo ou não, Hitler era religioso. Hitler acreditava em coisas do tipo Odin, Thor, uma sociedade, assim, uma sociedade muito livre de doenças, autoritária, poderosa, e ele queria resgatar esses filhos de Odin, né, como ele acreditava, e implantar na sociedade atual, no país dele, que era capitalista, né? E então ele pegou por sua religião, acumulada com outra religião,
que até o Papa da época conforma e atesta e confirma que houve uma participação da igreja, mesmo direta ou indireta, por não fazer nada, coisa desse tipo. Teve o flagelo aí do Holocausto, né? Também podemos citar as guerras púnicas, né? Na antiguidade, que adorava um Deus e vinha outra pessoa com outro Deus e gerava essa briga. Na sociedade atual, nós podemos citar também o capitalismo, que está envolvido também na religião, como as diversas religiões que hoje existem, protestante, católica, evangélica, apostólica, romana e vice-versa. Essa miscelânea de religiões fez com que o flagelo da humanidade crescesse, né? A perseguição do cristianismo se convertesse na tora, pela espada. Olha o que causou: caça às bruxas, a caça aos cientistas da época, Galileu Galilei, né? Essas pessoas foram muito perseguidas. Na sociedade do socialismo, não vai haver isso. Por que não vai haver isso? Porque o analfabetismo das pessoas deixam se levar por espertezas de outras pessoas. Por meio do capitalismo, essas outras pessoas envolvem-se as pessoas menos estudadas, né? Jogam a fé no meio, a pessoa fica desiludida pelo capitalismo e por esse motivo parte para a religião. E por isso está esse caos da religião como um todo. No socialismo é diferente, as pessoas já vão nascer, né? Vão comer, aprender e vai saber de ciência. Claro, hoje nós sabemos que a ciência está envolvida em tudo, né? E quando ela nasce, que vai estudar, que vai aprender, que vai procurar sua profissão e todo o conhecimento é aberto para todos, obviamente ela vai saber da astronomia, o que rege o nosso planeta, né? Os astros, as luas, as estrelas, e com esse motivo ela vai ter uma ideia do que é realmente uma religião, como podemos chamar de uma religião e desenvolver uma religião. Se por assim houver ter, provavelmente só vai haver uma religião, em um ser imaginário que ninguém nunca viu, como Deus, né? Ninguém nunca viu, ninguém nunca pegou. Homem invisível. Né? Até mesmo invisível, mas as pessoas acreditam em Deus. As outras religiões têm seus deuses e vários deuses, né? Então, com a ciência evoluída, com o estudo evoluído, as pessoas vão pensar, vão raciocinar e analisar. Se tiver, vai ser uma religião em um único Criador, mesmo que esse Criador seja assim, sem ver, sem pegar, mas por fato de tudo existir, nós poderemos denominar um Criador. E só vai haver uma religião. Mas, fique sabendo que as pessoas são estudadas, instruídas e têm um conhecimento da ciência. Maionese, ele me bate, bate feito maionese. E o que eu tinha tomado subiu direto. Próxima questão. Doutor Maionese, então deve existir uma única religião. E se não existe dinheiro, como ficaria o dízimo? Ora, se não existe religião, não há dízimo, né? No capitalismo, sim. No capitalismo, sim, existe o dízimo que você tem que dar, porque há um capital envolvido, né? E esse capital envolvido, a princípio, seria para a melhoria do seu tempo, ou coisa desse tipo. Mas hoje nós sabemos que não é realmente isso. É jogado esse dinheiro em outro lugar, é desviado esse dinheiro para um outro lugar. E no socialismo, por que haveria dízimo, já que não há dinheiro? Ia ter a religião, mas não ia ter dízimo, porque não há dinheiro. O seu dízimo em si é o seu trabalho na própria sociedade. Se você quer pagamento melhor do que esse, o pagamento está aí. Todo mundo trabalhando para a sociedade, todo mundo ajudando todo mundo. Já no capitalismo, esse 10% que todos se referem do dízimo, era para ajudar aquelas pessoas que não tivessem condições e aumentar a sua igreja. Mas, com a corrupção, né? O dinheiro é desviado para outros fins, é jogado em emissoras de TV, é jogado não sei aonde, então tem esse problema. Mas no socialismo não vai haver esse negócio de dízimo, porque todo mundo já dá a sua contribuição em serviço. Próxima pergunta. Doutor Maionese, ainda sobre a questão anterior, sobre religião, o senhor informou agora há pouco que se houvesse, haveria uma religião. Uma religião. Sim. E não vai haver o dízimo? Não. Por que todas as religiões têm que haver dízimo? Não existe. Isso é uma jogada do capitalismo. Para se ter uma religião, não há dinheiro, não há necessidade de dinheiro.
Você simplesmente acredita em algo. Você não tem que pagar por acreditar em esse algo, mesmo que seja um Deus imaginário que você nunca tenha visto. Você tem o direito de pensar em uma pessoa, em um Deus, e não ter que pagar por isso. Porque se toda vez que você for pensar em Deus, você tem que fazer parte de uma religião e tem que pagar um dízimo. Por isso que o capitalismo está aí. Por isso que há um número de religiões, e quando você chega para os cristãos e pergunta as coisas aprofundadas sobre o planeta, sobre como viemos, como não fomos e tal, eles não sabem responder. Principalmente quando vai falar de dinossauros, muitos dizem que não existiam, e uma pessoa estudada hoje sabe que dinossauro existiu. Na sociedade do capitalismo, todo mundo é instruído, todo mundo é educado. Então, obviamente, não há necessidade de você pagar um dízimo para acreditar em um ser que você nunca viu. Entendeu? Então, esse negócio de pagar dízimo está fora do socialismo. O único pagamento que existe no socialismo é o seu pagamento com a sociedade, é você trabalhar para a sociedade. Mais a próxima pergunta? Seria possível construir esse modo de sociedade sem nenhum tipo de religião, nenhum dogma religioso? Ora, se nos primórdios do socialismo, as pessoas estudando, sabendo e analisando, e percebesse que não há necessidade de uma religião, não vai haver religião. Como eu sempre digo, há um consenso onde todas as pessoas do socialismo se reúnem e discutem sobre o assunto, em que acreditar e em que não acreditar. Então, se no princípio ele disser que não existe, provar que não existe, que eu acho meio difícil, como você pode provar que não existe um Deus se você nunca viu? E como você provar uma pessoa, como é que aquela pessoa que acredita em Deus vai dizer a você que ele existe se também você nunca viu? Então fica no paradoxo. Acredita quem quer e não acredita em quem não quer. Mas se houver religião, só vai haver um, não vai haver mais do que isso. E aquele que não acredita naquele paradoxo, ele não é obrigado a seguir a religião. Simplesmente ele não vai à igreja. Simples. Ele não vai à igreja e por esse motivo ele não acredita em Deus. Ele não vai à igreja, ele não vai ser culpado por isso. Mas aquelas pessoas que acham que existe um ser superior sobre toda a criação e quiser fazer uma congregação e quiser ir discutir sobre isso, ele pode ir discutir sem problema nenhum. Próxima questão. É porque igreja é algo assim que vem dos hebreus, o cristianismo, igreja. A religião vai se basear no cristianismo, outro tipo de religião, porque dízimo, igreja, tudo isso aí é coisas dos hebreus que vieram para o Brasil. Vamos lá. Nós sabemos que a religião se deriva, é derivada de vários princípios, de várias culturas. Por exemplo, os índios. Qual era a religião do índio? Se você for observar, o índio não tinha religião. Ele acreditava que uma planta era um Deus. Os sonhos dele eram um Deus. Ele acreditava que o sol era um Deus, o fogo era um Deus. Então, qual era a religião do índio? A natureza. E por assim for, a religião do índio foi a natureza, coisa boa, Os índios viveram na época anterior, Você via brigas entre si da sua própria religião. Historicamente, eu acho meio difícil. Cada um adorava a sua natureza e aí por diante. Então, poderia ter um ser imaginário, um extraterrestre, como muitos acreditam também, que tem o seu Deus extraterrestre. Se assim for provado, assim a sociedade mostrando que nada é negado a todos, isso é socialismo, toda a educação, todas as informações não são negadas. Diferente do capitalismo, como os Estados Unidos capitalista, as coisas na parte de ufologia é obtida. No socialismo não há o que omitir, se não há dinheiro, se não há guerra entre seus estados, se todo mundo trabalha para tudo, por que tudo era negado? É por esse motivo que, se no princípio do socialismo se descobrir algo sobre UFO, sobre coisa desse tipo, e quiser dar então desenvolver uma religião baseada nisso, pode ser baseada nisso. Mas todo mundo estuda e todo mundo é consciente, ninguém é analfabeto. Então iam teorizar se existe ou não, e aí sim ia chegar realmente quem seria Deus, o universo, a imensidão do espaço seria Deus, ou simplesmente o extraterrestre seria Deus. Obviamente, se você está evoluído, está estudado, e você chegar em um planeta primitivo ou em um país primitivo, o que você vai fazer de tecnologia naquele país, todo mundo vai achar que você é um Deus.
Então, os extraterrestres, sim, algumas tribos, algumas religiões acreditam que os extraterrestres são Deus. Mas com a sociedade, o socialismo, a ciência e o conhecimento é bem aprofundado e nada é deixado para trás e todo mundo tem acesso à educação, provavelmente a religião ia ser bem feita e bem analisada. Maionese, ele me bate, bate feito maionese. E o que eu tinha tomado subiu direto, direto. Próxima pergunta. Doutor Maionese, já que nesse sistema tudo é de todos, poderíamos transar com quem quisermos? Boa pergunta. No capitalismo, mesmo sendo negado de tudo, a todos, né, são negados, se você não tiver dinheiro, você não tem as coisas. No socialismo, existe porém, tudo é de todos, daquelas coisas que vêm a ser de todos. Por exemplo, se eu construo um carro agora, né, a sociedade constrói um carro, todos têm que ter um carro. Né? Por exemplo, uma família tem um homem, uma mulher e 2 filhos, por exemplo. Para ele ir para o trabalho, existe um ônibus que vai pegar ele na porta dele e levar para o trabalho. Se ele vai para um local de férias, né, ele pode pegar a família, pegar naquele carro da família e ir para um outro local de férias. Mas aí vem, se todo mundo é de todos, todo mundo é de todos, a mulher de um pode ser do outro? Não. Vou lhe explicar por quê. Mesmo em tribos indígenas, havia que uma mulher poderia ser dividida para vários homens. Não existe isso na tribo indígena. Mas em si haveria o analfabetismo neles. Eles não tinham conhecimento de atos, de estrelas e de leis. No socialismo existe uma lei, né? E se a lei que predomina, que rege, é que cada um quer ter o seu, né? Se der um carro para todo mundo, eu quero ter o meu carro. Então assim seria a mulher. Se cada um tem que ter sua mulher, cada um vai ficar com sua mulher. Agora, não está livre assim. Mesmo no capitalismo, a mulher trai o seu marido. Normal. O homem trai a sua esposa no capitalismo. Poderia ser possível um homem trair a sua esposa no socialismo? Nada impediria. Ele, quando ele é livre, né? Todo mundo é livre. Se ele acha que deve trair a esposa dele, ele trai. Mas, por fim, o certo é que um homem tem a sua mulher e não deve dividir com outras pessoas. Até porque um homem deveria dividir a sua mulher por outras. Nas tribos indígenas era diferente. Haveria uma escassez de mulheres. Existia mais homens e poucas mulheres. Por esse motivo, a mulher era dividida para vários homens. No reino animal, existe a predominância do macho, em que o macho pode ter várias esposas, né? Várias crias, né? Várias fêmeas, para ele ser o dominador. Mas no socialismo não há dominação. Não existe um ditador. Todos são iguais. Então, se a mulher gosta de ficar com um homem, ele vai ficar só com um homem. E essa é a lei. Agora, se ela gosta de ficar com 2 ou 3 homens, se o marido dela é uma pessoa séria, se ela se envolver com isso e assim trair, ela pode trair. Porém, o que ela tem direito ou deixa de ser direito, o que vai haver simplesmente que vai haver uma separação. Claro, em um regime que é socialista, todo mundo trabalha para todos, e de repente ela trai o marido dela, ela vai ficar mal vista para os maridos, né? Então é uma ocasião dela, ela vai ficar mal vista, mas não é obrigatório que mulheres e homens sejam divididos por todos, né? Porque todo mundo é igual, todo mundo é igual, então se a mulher quer ficar com o marido dela e só quer para ele, nada vai impedir isso. Então não vai haver esse negócio de uma mulher ser dividida para vários homens. Próxima pergunta. Vai existir forças armadas? Vamos lá. No mundo globalizado como estamos aí, né, no capitalismo, existiria forças armadas? Poderia sim existir as forças armadas, mas por que intuito? A inveja dos países capitalistas. Os países capitalistas, quando vê que o socialismo está muito alto naquele país, que a tecnologia é muito avançada, eles ficam com medo. Não é à toa que segredos de armas químicas, armas nucleares é omitido da sociedade, escondidas, porque um país não quer que o outro país seja mais forte do que o outro. Mas o socialismo é pacífico.
visa a sociedade, os fins da educação, da ciência, mas teria sim que ter o seu armamento, a sua defesa, porque se de repente o país capitalista visse o fruto do socialismo, né, as coisas que o socialismo produz naquele país, ele poderia com raiva querer invadir, né? Então quem teria que se assegurar. Se você mora numa floresta, você tem que se defender dos animais, porque você está no habitat do animal. Então, se você é um grupo socialista, onde toda a humanidade é capitalista, você vai ter que se defender, para que nada seu seja levado, porque a vida de você depende do socialismo. Você vai aceitar que um outro país venha tomar o que é seu, na tora. Então, isso não era acontecido antes, as pessoas não gostavam de ser invadidas antes. Imagine no socialismo. Então, se nas guerras anteriores era porque um invadiu o país do outro, já existiam aquelas guerras, por que agora ia ser diferente? Não, agora vai ser a mesma coisa. As pessoas vão querer tomar o que é seu, vão querer invadir o seu país, entendeu? Por esse motivo você teria que ter uma força armada. Obviamente, no socialismo a tecnologia nossa ia ser muito superior à deles, entendeu? Próxima pergunta. Se houvesse uma grande procriação de seres humanos nesse determinado país, e não houvesse trabalho para atender a todas as pessoas que estão desempregadas, se eles poderiam invadir o capitalismo, se migrar para o capitalismo ou para o socialismo, para a sociedade do socialismo, seria isso a sua pergunta? Que eles poderiam sair do país capitalista? Não, e eles consumiriam demais. Se o socialismo tivesse um nascimento desenfreado. E seu país produziria de menos, você ia cair em decadência e falir. Extermínio em massa. Tudo. A solução. Não é assim. Tudo está relacionado à ignorância. A ignorância e o analfabetismo faz que as pessoas tenham mais filhos. Simples. Desde o começo do Brasil até hoje, o grande processo era multiplicar. A religião dizia isso, multiplicar. Multiplicar. Só que no socialismo é diferente. Você vai ter mais filho do que o país comporta. Vamos dar um exemplo simples? Japão. China. A China, né? Não foi a China? A China, ele botou uma lei em que as pessoas não poderiam ter muito filho, porque se tivesse mais um filho, teria que pagar o governo. Porque eles sabiam que muitas pessoas vivendo no país, crescendo, sem o país ter condições de dar alimentação a essas pessoas, ia entrar no flagelo. Por isso, era certo que as pessoas só poderiam ter 2 filhos, né? Só que por esse dilema aconteceu o seguinte: o Japão está ficando velho. O número de pessoas velhas é muito, o número de pessoas novas são poucas. O número de discriminação das mulheres são muito, e tem muitos homens e poucas mulheres. Por esse motivo, está tendo essa decadência. No socialismo, vai haver um estudo detalhado, né? Vai haver um estudo detalhado onde a natalidade, obviamente, vai ser controlada. Não por uma questão de força, mas por uma questão de que todo mundo compartilha o conhecimento igual de toda a sociedade. Então as pessoas vão aprender sobre isso e vão dizer assim, não é necessário que eu tenha mais filhos, pelo menos tenha 2 filhos, né? E aí por diante. Maionese, ele me bate feito maionese, e o que eu tinha tomado subiu direto. Próxima pergunta. Doutor Maionese, e quanto aos loucos e homossexuais, também seriam exterminados? Boa pergunta. Os loucos. Ninguém é louco porque quer. Né? Para início de conversa, vamos ser claros e justos, né? Ninguém é louco porque quer. É um distúrbio mental que acontece. Acontece. Você mataria a sua mãe se de repente sua mãe ficasse louca? De idade? Não mataria, né? Mataria o seu irmão de uma hora para outra ficasse louco? Não. Se levaria para uma clínica de tratamento. Então, se ele for para uma clínica de tratamento, possa ser que ele venha se reabilitar na sociedade, mas depois, claro, uma vigilância, né? Um controle maior, mas não, as pessoas podem ficar loucas de uma hora para outra, por esse motivo que existe a prisão, né? Se o distúrbio dele for assim de agredir uma pessoa, ele vai para uma prisão, e se for constatado que ele é louco, ele vai para uma clínica. Então essas pessoas não podem de forma nenhuma ser mortas. Os homossexuais, por exemplo, simples. Homem é homem, mulher é mulher. Mas quem me prova que o homossexual é um problema genético ou não? Nós podemos citar o hermafrodita, né? O hermafrodita, que tem 2 sexos, tanto como homem como tanto como mulher.
E quem pode a ciência hoje nos provar, dizer claramente na televisão que o homossexual é um problema genético, é uma doença. E também nós podemos ver, então, levar em consideração que muitos dos homossexuais faz parte da nossa história, né? Faz parte da nossa história. Muitos homossexuais de lá para cá tiveram seu papel na história, bons ou ruins, mas tiveram seus papéis. Então, se é um ser humano, ele não deve ser exterminado, né? Ele vai ser homossexual, e se ele achar uma outra pessoa que seja homossexual, ele vai viver com outra pessoa homossexual. Se reproduzindo. Pode se reproduzir, se assim puder. Ainda tem a questão, nós não podemos dizer, mas poderia ser que um homem vinha engravidar? Por exemplo, agora pode ser que não, mas no socialismo a tecnologia desenvolve tão rápida e tão grande que esse passo pode ser ultrapassado, já pode ser uma barreira quebrada, em que o homem possa ser grávido. Isso pode ser possível no socialismo. É engraçado dizer, mas é a realidade. Então ele pode se casar com outro homem e ter suas relações, pode em si adotar uma criança, né? Pode se adotar criança, porque mesmo no socialismo pode haver acidentes em que os pais podem morrer, né? E ele adotar essa criança. Ou geneticamente, futuramente, no socialismo bem desenvolvido, né? Que a tecnologia vai dar um salto muito grande, o seu parceiro possa vir engravidar sim. É uma possibilidade muito grande no socialismo. Próxima pergunta. Doutor Magalhães, iria haver trabalho animal e escravo? Trabalho de escravo? Socialismo não tem escravidão. Até porque a escravidão só se deu por causa do capitalismo. As pessoas eram obrigadas a trabalhar para se manter o capital dos senhores, né? Só que no socialismo todo mundo trabalha para todos. Então por que haveria escravidão? Se todo mundo trabalha para todos, todo mundo tem todos. Então não há escravidão no socialismo. De forma nenhuma não vai existir escravidão no socialismo. Mas existe a escravidão dele quando ele não ganha dinheiro, né? O cara também não seja rico, mas a escravidão por força maior. Ele é mais forte do que o outro e vai fazer o outro ser escravo. Ele vai ter que brigar com a sociedade inteira. Porque ninguém gosta de ser escravo. Então ele vai manter uma pessoa escrava e vai brigar com a sociedade inteira. Então, de forma nenhuma, haveria escravo. Próxima pergunta. Os pobres miseráveis que vivem no capitalismo poderiam migrar para o seu país por achar que assim teriam condições melhores de vida? Veja lá. A sorte está para todos, né? E o azar também está para todos. Se o país vizinho está no capitalista e o povo está morrendo de fome, ele poderia vir para o socialismo e usufruir da sociedade. Primeiro que ele está acostumado com o capitalismo, mas ele está sendo injustiçado. E ele bota na mente dele que esse país socialista é um país bom para ele. Até então, menos mal. Mas nós sabemos que no socialismo existe um controle de natalidade e de produção de alimentos. Se no momento em si a produção de alimentos for favorável a que imigrantes, desertores de outros países quisessem se instalar no socialismo, é possível sim. Ele poderia se instalar no regime socialista nesse país, entendeu? E desde quando a alimentação do socialismo venha a dar condições de sustentar ele. Se a nossa produção for muito grande e tiver condições de pegar outras pessoas do capitalismo que está fugindo de lá, querem para cá, salvo que se ele está vindo de lá para cá, se ele for um malfeitor, ele não vai ficar no socialismo. Se ele for uma pessoa ladrão, uma pessoa sem escrúpulos, ele não vai entrar na nossa sociedade. Né? Então, mesmo para ele vir para cá, ele vai ser estudado e analisado, como a sociedade toda quer que ninguém estranho, criminoso, venha para a nossa sociedade e contaminar a nossa sociedade. Ele ia vir, mas ia ser estudado. E se a alimentação não fosse suficiente para os demais, eles não iriam migrar para o socialismo. Próxima pergunta. Doutor Magalhães, qual é a forma de punição que vai haver contra os desonestos? Desonestos. Eu já falei anteriormente, o desonesto é para o capitalista. Não vai haver desonesto no socialismo. Por que haveria desonesto no socialismo se não há nada para vender? Se não há o medo de não ter as coisas. Não vai haver desonesto no socialismo. Todo mundo contribui com todo mundo tem direito à educação e aos conhecimentos. Por que ser desonesto? O desonesto está na educação. As pessoas são desonestas porque nasceu no regime desonesto. Quando você nasce no regime honesto, não vai haver desonesto. Ok. Mas as pessoas podem se desentender
podem brigar ou até se matarem. O ser humano é... É por isso que eu falei que mesmo no socialismo haveria polícia, haveria prisões, porque as pessoas se desentendem, as pessoas brigam por besteira, né? O ódio das pessoas, né? A mesquinharia das pessoas existe, está no nosso DNA desde os tempos primórdios. Pode aflorar isso uma pessoa da sociedade do socialismo e aflorar esse sentimento. Aí a polícia estaria para reagir contra isso. É por isso que temos que ter realmente o poder de polícia, porque mesmo no capitalismo, os seres humanos são animais, né? E por esse motivo, se não tiver uma educação, uma lei segura, vira briga, vira como se fosse na selva, cada um por si, entendeu? Por isso, no socialismo ia ter realmente a polícia. Próxima pergunta. Doutor Maionese, aonde seria implantado esse sistema? Ora, simples. É fácil implantar o socialismo em uma sociedade capitalista? É muito difícil, né? Vamos dar um exemplo. Vamos dar exemplos práticos, né? Se nós analisarmos aqui, né? Aqui está o Brasil, né? Existe a parte do Canadá, Estados Unidos e tal. O Brasil, se você for analisar, é um país grande, territorial, tem praias, tem mares. Se você for olhar na tabela periódica do Brasil, existem vários pontos no Brasil onde há uma grande concentração de produtos no Brasil, da tabela periódica, né? O ouro, o bronze, o petróleo, o gás mineral, muitas áreas de plantação. Então é muito grande. Mas o Brasil seria ideal para plantar isso? Sim. Veja bem, existem duas hipóteses. Se quando os portugueses viessem ao Brasil e implantassem o socialismo no Brasil, na época de Cabral, hoje nós seríamos o país mais evoluído do mundo, sem sombra de dúvida. E eu já provei a vocês por todas as perguntas e respostas. Seria um bom período para se implantar o socialismo, o Brasil, na época de Cabral. Mas hoje era possível jogar o capitalismo no Brasil, onde o Brasil é todo capitalismo? 0,1% de chance de que isso venha a dar certo. Temos prova de Hugo Chávez, né? Por a conturbação que o país dele está atravessando, por ele querer implantar o socialismo dentro do capitalismo. E o Brasil, apesar de ser capitalista, ainda é desigual. E por esse motivo seria muito impossível implantar o socialismo no Brasil. Poderia implantar o socialismo se tivesse um outro país, né? Um outro país praticamente primitivo, né? E tivesse um bom território, tivesse grande concentração de minérios, de componentes que venham a desenvolver uma sociedade. Metal, ouro, prata, alumínio, petróleo e essas coisas mais. Mas a sociedade, a princípio, seria bem colocada na época do descobrimento de Cabral, onde assim ele chegou aqui contra os índios. Todo mundo analfabeto, mas todo mundo gostava da natureza. Por esse motivo, seria motivo suficiente de implantar o socialismo. Maionese, ele me bate, bate feito maionese. E o que eu tinha tomado subiu direto. Próxima pergunta. Até onde iria a tecnologia do socialismo? Ora, é uma coisa simples e matematicamente fácil de explicar. Se você calcular 1 mais 1 é igual a 2. Simples, 1 mais 1 é igual a 2. Mas se esse 1 mais 1 é igual a 2 num período de 300 anos, até chegar a 2 vai demorar de 1 mais 1 para chegar a 2 ia levar 300 anos. Essa podemos dizer que é a tecnologia do capitalismo. Até você chegar a um desenvolvimento tecnológico bem avançado, no capitalismo poderia levar 300 anos. Se você for olhar hoje, em termos de 100 anos, em 1910, na época do navio, um pouco da começando a Revolução Industrial, e hoje, 100 anos depois, você vê o que nós temos. Agora imagine um país, tudo isso contribuindo e o capitalismo envolvido com todas as dificuldades. Agora imagine um socialismo onde todos os recursos minerais, tecnológicos, todo o conhecimento de matérias pudesse ser usado sem custo. O desenvolvimento da tecnologia ia ser tão grande, tão rápido, como eu falei da inveja dos outros países, que o Brasil, em pouco tempo, eu posso dizer a você que praticamente
na metade desse período, a gente já estava em outro planeta. Lógico, se a tecnologia desenvolve de uma forma tão rápida no socialismo, onde não há nada que impeça o desenvolvimento tecnológico, as chances de que o socialismo no Brasil chegasse a outro planeta ia ser muito mais rápido. Então aí você já calcula mais ou menos o que é uma tecnologia de chegar aí a outro planeta. Com todas as tecnologias que o capitalismo tem hoje, normalmente a gente consegue chegar à Lua, de satélite até Marte, e só fotografar e olhar para chegar até lá. Então, para um ser humano chegar lá, há muitos estudos. No capitalismo é muito difícil. Nós sabemos que as entidades científicas choram por isso no capitalismo. Já no socialismo isso é diferente. Ele não precisa de dinheiro. Ele tem combustível suficiente e tecnologia suficiente para ir no outro planeta. E aí vem a segunda parte. Ele pode colonizar esse planeta novo e implantar o socialismo. Se nesse planeta não tiver nada, melhor ainda, é mais um local para o socialismo expandir. Seria o socialismo planetário, então? Exatamente. A gente poderia fazer um socialismo planetário. Né? A evolução tão grande, a gente iria para um outro país, outro planeta, desenvolver o socialismo. E até então, se o planeta for um planeta desabitado, mas com grandes chances de recursos minerais e criações de outras coisas, podemos jogar para lá também a nossa criação, a nossa tecnologia, visando sempre que em um país bem estruturado socialisticamente, a poluição vai ser bem reduzida, muito bem reduzida. Por esse motivo não há o perigo de ir para um outro planeta e poluir o outro planeta. As condições de sobrevivência num planeta desse. Como eu disse a você, a tecnologia vai ser tão avançada que você pode ir para o outro planeta. E quem me garante a você que você não pode ir para o outro planeta levar toneladas de oxigênio, cilindros para o outro planeta e fazer o seu estudo lá? Mas se aquele planeta só for favorável para a extração de minérios, o planeta é inabitável, não tem nada, só tem minérios, a gente vai extrair o minério. Há um problema em extrair um minério de um planeta onde o nosso sistema tem bilhões de planetas e está desabitado? Então, por assim sim, a gente usaria. Como o nosso planeta, que é o Brasil, você vai ali e pega os produtos dali e faz os seus produtos. Então, por que não pegar do outro planeta? E se lá der condições de você viver, mas o motivo de pegar aquelas pessoas que querem introduzir ao Brasil, porque fugiu do capitalismo, se assim crescer e se assim tiver estudo e educação, as mais estruturadas do nosso sistema podem ir para o outro planeta fazer a colonização. Próxima pergunta? Como você vai resolver os problemas dos pagodeiros? Extermina em massa, já falei. Simples. Vou terminar agora, como é? Para finalizar esse belíssimo vídeo que instrutivo Sim. que o senhor fez, gostaria de saber até onde o senhor pretende, quem o senhor pretende atingir com esse vídeo? As autoridades? E como entrar em contato, que é o mais importante, né? Boa pergunta. Qual a finalidade de fazer um vídeo desse? Apesar de ser uma palestra, né, que estou dando aqui para vocês, se alguma pessoa está interessada em outras discussões, né, em outros assuntos relacionados ao socialismo, você pode entrar em contato com a gente, né? Eu tenho um e-mail, dragãoanjos@msn.com, né? Você pode fazer suas perguntas, agendar entrevista, agendar palestras, que nós iremos atender na medida do possível. Telefone, programas de TV. Tendo em que nós estamos no regime capitalista, todo deslocamento a custo, funerário, claro. entendeu? Então, possa ser que se vocês quiserem que a gente dê nossa palestra na sua cidade, vai ter que pagar. vocês têm que arcar com a nossa viagem, pois é muito onerável viagem para todo lugar, hospedagem e coisas desse tipo. Entendeu? Então, qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer comentário que você queira fazer, entre em contato. Entre em contato por e-mail, né? dragãoanjos@msn.com. ou telefone. Entendeu? Então, por hoje nós encerramos a nossa palestra sobre socialismo. Até mais uma próxima vez.